Olá, amigos! Hoje estamos mergulhando no mundo de uma das organizações mais misteriosas e perigosas do mundo, a máfia japonesa Yakuza. Neste vídeo, contaremos a história de sua origem, de onde vieram suas famosas tatuagens, analisaremos sua influência no Japão e em outros países e descobriremos em quais esferas eles ganham seus bilhões. Vamos comparar os ganhos da Yakuza com os de empresas globais legítimas. Portanto, fique conosco, será interessante. Não se esqueça de subscrever, curtir e compartilhar suas ideias sobre esse tópico nos comentários. Então, vamos começar com a origem da Yakuza. A história desse agrupamento remonta ao século XVII. Naquela época, havia vários estratos sociais no Japão, e nem todos ocupavam posições de honra na sociedade. A Yakuza surgiu de duas categorias de pessoas: os Tekiya, comerciantes em mercados e feiras, e os Bakuto, apostadores profissionais que ganhavam dinheiro com jogos de azar. Os Tekiya frequentemente enfrentavam dificuldades devido à concorrência acirrada. Por isso, começaram a se unir para proteger seus interesses e sobreviver. Gradualmente, esses grupos começaram a adquirir uma estrutura e uma hierarquia nas quais os líderes, os Oyabuns, desempenhavam um papel importante. Os Bakuts, por outro lado, eram conhecidos por seus jogos de cartas e atividades de apostas. Suas atividades eram ilegais, mas eles evitaram com maestria a punição e a prisão. Esses homens, como Tekiya, formaram seus próprios clãs e começaram a expandir suas esferas de influência, controlando o mundo criminoso dos jogos de azar. Com o tempo, a Yakuza se transformou em uma rede de crime organizado que se espalhou por todo o Japão. Eles começaram a interferir na política, nos negócios e até mesmo na vida cotidiana das pessoas comuns. Agora vamos falar sobre o reconhecimento da Yakuza em todo o mundo. Uma das características mais reconhecíveis da Yakuza são suas tatuagens. Essas tatuagens, conhecidas como irezumi, passaram a simbolizar a filiação ao clã, a lealdade e a coragem. Mas de onde veio essa tradição? Nos tempos antigos, as tatuagens eram usadas como um estigma para os criminosos. Mais tarde, a Yakuza adotou essa prática e a transformou em uma forma de arte, impregnando-a de simbolismo. As tatuagens se tornaram uma representação da história pessoal, das conquistas, dos erros e até do status de um membro do clã. Tradicionalmente, o processo de aplicação do irezumi é extremamente doloroso e longo. Foram usadas agulhas manuais especiais, o que foi um verdadeiro desafio. Também serviu como um teste de resistência e resiliência diante da dor. As tatuagens da Yakuza geralmente cobrem grandes áreas do corpo e incluem imagens de dragões, tigres, samurais e criaturas mitológicas. Cada elemento tem seu próprio significado, e cada detalhe é importante. Por exemplo, o dragão simboliza o poder e a autoridade, enquanto a carpa simboliza a resistência e a perseverança. A Yakuza não é apenas uma gangue de rua, como muitas pessoas podem pensar. Ao longo das décadas, eles conseguiram se integrar em várias esferas da vida japonesa, influenciando a política, os negócios e até mesmo a cultura. Nos anos do pós-guerra, a Yakuza teve um impacto significativo na reconstrução do Japão, muitas vezes participando de construções ilegais e negócios imobiliários. A Yakuza também atua fora do Japão. Eles estão ligados ao contrabando internacional de drogas, ao tráfico de pessoas e ao tráfico de armas. Sua influência se estende aos Estados Unidos, à Europa e até mesmo ao leste asiático. Vale ressaltar que a Yakuza existe de forma semi-legal no Japão há muitos anos. Eles têm escritórios, produzem cartões de visita e, em alguns casos, as pessoas podem recorrer a eles para obter ajuda, se a polícia não conseguir resolver um problema. Esse é um exemplo incrível de como a máfia pode existir em um sistema jurídico moderno. No entanto, nas últimas décadas, o governo japonês aumentou a pressão sobre a Yakuza, aprovando leis que dificultam sua atuação. Apesar disso, a Yakuza ainda mantém sua posição e continua a influenciar vários aspectos da vida, embora com grande dificuldade. Agora vamos falar sobre como a Yakuza ganha dinheiro. Suas atividades variam de negócios ilegais a negócios perfeitamente legais. O contrabando e o tráfico de drogas são uma das atividades mais lucrativas da Yakuza.
Eles controlam uma grande parte do mercado de drogas no Japão e estão envolvidos no contrabando internacional. Historicamente, os jogos de azar têm sido uma das principais fontes de renda da Yakuza. Ainda hoje, eles operam ativamente cassinos clandestinos, onde são feitas grandes somas de dinheiro. Nas últimas décadas, a Yakuza tem se envolvido ativamente no tráfico ilegal de pessoas, especialmente no contexto da indústria do sexo. Eles controlam a maior parte da prostituição ilegal no país. A Yakuza tem participação no setor de construção, especialmente em grandes projetos em Tóquio e em outras cidades. Eles usam esquemas corruptos para obter contratos lucrativos. A cobrança de dívidas e a extorsão são um dos métodos mais antigos de ganhar dinheiro. A Yakuza oferece seus serviços para resolver problemas financeiros, geralmente usando métodos violentos. Embora seja difícil de provar, sabe-se que a Yakuza tem vínculos com alguns políticos e empresários, o que lhes permite promover seus interesses em altos níveis. A Yakuza é uma rede complexa de organizações criminosas. Portanto, os números exatos de suas receitas permanecem confidenciais. Entretanto, de acordo com várias estimativas, as receitas da Yakuza podem chegar a dezenas de bilhões de dólares por ano. De acordo com um estudo da Agência Nacional de Polícia do Japão, a receita total dos maiores clãs da Yakuza, como o Yamaguchi-gumi, pode chegar a 80 bilhões de dólares por ano. O Yamaguchi-gumi, o maior clã da Yakuza, com receitas de 80 bilhões de dólares, é mais ou menos comparável a grandes empresas globais, como o Facebook ou o Goldman Sachs, cujas receitas também giram em torno de 80 bilhões de dólares. Em comparação, gigantes como a Amazon geram mais de 500 bilhões de dólares por ano, e a Apple gera cerca de 400 bilhões de dólares. Isso mostra que, embora a Yakuza seja uma das maiores organizações criminosas, suas receitas são significativamente menores do que as dos líderes mundiais da economia legal. A Yakuza atua na economia paralela, evitando a concorrência direta com empresas legítimas, o que torna sua renda altamente instável e dependente da situação política e econômica do país e do mundo. A Yakuza não é apenas uma organização criminosa. É toda uma subcultura com raízes profundas na história e na sociedade japonesas. Apesar dos esforços do governo para combater sua influência, eles continuam sendo uma das estruturas mafiosas mais poderosas do mundo. A organização criminosa Yakuza é formada por clãs. Esses clãs competem entre si por influência e renda, mas às vezes fazem alianças ou entram em conflitos para expandir seus territórios e controlar operações criminosas. Até o momento, os 3 clãs a seguir são considerados os maiores clãs da Yakuza no Japão. Yamaguchi-gumi, fundada em 1915. O clã tem cerca de 8 mil membros. Anteriormente contava com até 20 mil. Sede Kobe é o maior e mais poderoso clã Yakuza do Japão, controlando cerca de 30% de toda a atividade criminosa do país. Sumiyoshi Kai, fundada em 1958. O número de membros do clã é de cerca de 4.500. Sede Tóquio, o segundo maior clã do Japão. O Sumiyoshi Kai é considerado uma organização mais democrática do que outros clãs, com menos centralização de poder. Inagawa Kai, encontrado em 1949. O número de membros do clã é de cerca de 3.500. Sedes, Tóquio e Yokohama. O terceiro maior clã, com forte presença em Kanto, Tóquio e arredores. Ao contrário de outros clãs, o Inagawa Kai tem uma influência considerável fora do Japão, especialmente entre a diáspora japonesa nos Estados Unidos. Na Yakuza, não apenas os aspectos materiais são importantes, mas também o simbolismo, o respeito e a observância de rituais que enfatizam a unidade e a hierarquia do clã. Se você ficou curioso sobre a Yakuza, dê um like e escreva nos comentários o que você acha dessa organização. E se você estiver interessado no tópico da máfia brasileira, quiser saber sobre a influência da máfia brasileira na economia do país e sobre quais clãs da máfia controlam o Brasil, e quais clãs são os mais influentes no Brasil, escreva nos comentários deste vídeo. Juntos, podemos descobrir quem é mais poderoso: a máfia brasileira, primeiro comando da capital ou a Yakuza japonesa. Subscreva o nosso canal para não perder novos vídeos sobre crimes e muito mais. Até breve!